Sejam bem-vindos para mais um sermão dominical. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Antes de nós adentrarmos na palavra de hoje, no conteúdo que preparei para cada um de nós, agradecer a oração do Sr. Marcílio, oração preciosa, oração realmente que tocou os nossos corações. Ontem foi realizado o Festival Bênção da Juventude Rio John 2021. Esse festival ele foi para celebrar o 61º aniversário do casamento sagrado cósmico dos verdadeiros pais. Então, foi um evento assim muito importante, principalmente para os jovens. Todos nós também somos jovens, então foi para a primeira, segunda e terceira geração. Foi um evento maravilhoso, até onde eu pude acompanhar. Eu assisti hoje de novo, ouvi as palavras da verdadeira mãe hoje de novo, ouvi a verdadeira mãe cantar novamente, então foi incrível. Nossa mãe estava muito linda, daqui a pouco eu irei colocar uma foto dela, ela estava realmente maravilhosa. E ela fez realmente esse evento para dar ênfase na importância da proteção dos jovens para com a sua linhagem. Ela, nas suas palavras, ela sempre colocou que os jovens, eles são como água pura, eles vieram dos verdadeiros pais, né, a segunda, terceira geração, então vieram aí da linhagem dos verdadeiros pais, dos pais celestiais, que eles devem se manter a pureza e manter realmente em movimento, porque água pura ela deve estar em movimento para não se tornar uma água suja. Então nossa mãe realmente transmitiu um coração de amor, né? Aí está uma foto dela, ela estava realmente resplandecente, estava com um sorriso muito bonito e realmente nós recebemos bastante amor da nossa verdadeira mãe. E eu espero que cada um dos jovens que puderam participar deste festival, esse primeiro festival, porque haverá mais, como preparação para receberem a bênção no futuro, realmente tenham sentido em seus corações o quão fundamental é estar em unidade com a verdadeira mãe, com os verdadeiros pais, neste período providencial. Inclusive, ali naquele momento teve a divulgação dos matins para a bênção que ocorrerá, né, no mês de outubro, e um deles, né, era o Martin, que é brasileiro, com uma irmã japonesa, né, o Martin, que é lá de São Paulo. Então, realmente foi um momento único, um momento realmente muito bonito, muito incrível. Espero que, assim como eu tenha sentido essa alegria para com os jovens, né? Inclusive, minha esposa e eu chegamos a imaginar, né, se os nossos filhos ainda, né, receberiam a bênção diretamente dos verdadeiros pais, né, da verdadeira mãe. Esperamos, né, que nossa mãe ainda esteja com vida física, né, para ter essa oportunidade. E realmente é um momento único, né? Ela fala em suas palavras que nós e os jovens, né, temos que realmente nos unir com a filha unigênita, com a verdadeira mãe, que nós realmente somos afortunados de estarmos vivendo neste período dos verdadeiros pais, né, aqui na terra, ok, irmãos e irmãs? Então, essa era a introdução que eu queria transmitir no dia de hoje. Vamos adentrar na nossa palavra. Deixa eu só... Ok. Eu tomei a liberdade, irmãos e irmãs, de pegar este conteúdo no livro Construindo a Nação de Deus, do reverendo doutor Hyun Tae Kim. Semana retrasada, o reverendo doutor Hyun Tae Kim ascendeu para o mundo espiritual, e quando nós vimos
a homenagem, a cerimônia que foi feita no último domingo no sermão na sede central. Nós realmente se emocionamos o quanto esse nosso irmão mais velho realmente investiu pelo Brasil, pela providência no Brasil, o quanto ele realmente sacrificou pela providência no Brasil, mesmo não sendo brasileiro, mas ele realmente transmitiu seu coração de amor para com a providência, para com os verdadeiros pais. E aí, um dos seus sermões, ele fala o que é o ideal do Chonelguk. Então, é importante nós realmente entendermos qual é o ideal do Chonelguk. Nós constantemente ouvimos essa palavra do Chonelguk, 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 nos tornarmos famílias Chombo. Mas o que realmente é esse Chonelguk? Qual é a essência desse Chonelguk? Então, eu não consegui colocar todas as palavras ainda, irmãos e irmãs. Então, numa outra oportunidade, no meu próximo sermão, eu darei continuidade a esse sermão, porque é um sermão realmente extenso e um sermão inspirador. Então, no próximo sermão, eu gostaria de dar continuidade, porque realmente eu só consegui colocar algumas palavras do reverendo doutor Hyun Tae Kim, ok? Hoje, ele fala assim, hoje é domingo, 23 de janeiro de 2005. No domingo passado, eu falei sobre o ideal do Chonelguk, interno e externo. Hoje, eu gostaria de falar sobre o que é o ideal do Chonelguk. Nós podemos ter várias interpretações diferentes sobre o que é o ideal do Chonelguk. Como podemos restaurar e aperfeiçoar uma nação para Deus? Como podemos realizar completamente o reino dos céus na terra e no mundo espiritual? Então, quando nos questionam, ou até mesmo nós, às vezes nos perguntamos o que é realmente o Chonelguk, nós podemos ter várias interpretações diferentes. E hoje, o reverendo Hyun Tae Kim, ele vai nos mostrar um pouco do que é realmente o ideal do Chonelguk, do que é realmente o Chonelguk, de como nós podemos restaurar e aperfeiçoar o Brasil, de como nós podemos realmente oferecer o Brasil para Deus, para os verdadeiros pais. E assim podermos realmente realizar o reino dos céus aqui na terra e no mundo espiritual. Podemos responder aperfeiçoando o reino dos 4 corações e das 3 realezas. Então, para estabelecermos o Chonelguk, estabelecermos o reino dos céus tanto na terra como no mundo espiritual, nós podemos responder aperfeiçoando, como nós vimos no Kajom Mensê, no juramento da família de hoje, aperfeiçoando os 4 reinos do coração e as 3 realezas. Mas ele continua dizendo, mas como poderemos aperfeiçoar o mundo do coração? Numa palavra, para realizar o ideal do Chonelguk, temos de harmonizar internamente conosco e externamente com as outras pessoas. Isto é a paz interna e externa. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, ele coloca esse questionamento para cada um de nós, que cada um de nós, com certeza, já nos perguntamos como poderemos aperfeiçoar o mundo do coração. Então, para realmente aperfeiçoar o mundo do coração, nós temos que criar esta harmonia interna e externa. Internamente conosco, ou seja, entre nossa mente e corpo, e externamente com as outras pessoas. Somente assim é que nós poderemos realmente ter
a paz interna e externa. Ou seja, a paz primeiro se inicia dentro de cada um de nós, a partir de cada um de nós. Não adianta nós desejarmos a paz externamente para o mundo se não há harmonia, se não há paz em cada um de nós, certo? Então, primeiro, nós temos que conhecer Deus. Ah, senhor Anderson, eu já conheço Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele é uma realidade viva. Eu sei que Ele está presente na minha vida por todas as coisas que Ele criou. Sim, mas 24 horas do dia você tem experiências concretas com Deus? Realmente a sua vida diária é uma vida de harmonia, assim como Deus é harmonia? Então nós precisamos realmente conhecer esse Deus de harmonia, além de conhecê-lo, transformar em substância na nossa vida diária. Segundo ponto, conhecer a finalidade da criação de Deus. Então não adianta nós conhecermos a finalidade da criação e não praticarmos, ou nem mesmo conhecermos, vivermos uma vida sem um propósito, uma vida sem objetivo, uma vida sem entender realmente o porquê nós somos criados. É fundamental nós entendermos essa finalidade da criação. Quais os elementos mais essenciais e imprescindíveis à realização do ideal do Chonelguk, interno e externo? O Chonelguk é a nação de Deus. Por isso, o primeiro elemento necessário para realizar completamente o ideal interno e externo do Chonelguk é conhecer Deus. Este é o primeiro elemento imprescindível. Então, para nós realmente realizarmos o Chonelguk, a nação de Deus, não tem como nós realmente oferecermos o Brasil para Deus sem conhecer Deus, sem saber o que Deus realmente deseja para o Brasil, o que Deus realmente deseja para cada um de nós. É lógico, irmãos e irmãs, que não é tão simples nós conhecermos Deus. Nós temos que ter uma vida, nós vamos ver mais na frente, uma vida de sacrifício, uma vida de oração, uma vida de rondoquê, para realmente nós termos esse relacionamento profundo com Deus e experiências vivas, como eu citei, durante o nosso dia a dia. O segundo elemento imprescindível para realizar completamente o ideal interno e externo do Chonelguk é conhecer a finalidade da criação de Deus. Precisamos saber por que Deus criou o universo e o homem. Resumindo e respondendo às perguntas, podemos dizer que Deus é um ser que busca o aperfeiçoamento do ideal do amor verdadeiro. Por isso, o aperfeiçoamento do ideal do Chonelguk é o propósito da criação de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós temos que realmente nos aperfeiçoar centralizado no amor verdadeiro. Porque somente quando há o aperfeiçoamento do amor verdadeiro é que nós podemos realmente cumprir o propósito da criação de Deus. Sem o aperfeiçoamento do amor verdadeiro, é impossível nós realmente oferecermos a nação do Brasil para Deus. Isto é, a construção da cultura do coração e da paz em toda a terra. Então, nós temos que ser capazes de transmitir para as pessoas a cultura do coração de Deus. Quando nós transmitirmos
essa cultura do coração de Deus, haverá uma paz em toda a terra. Por quê? Porque toda a terra irá compreender que quando nós estamos em desavença, quando nós estamos em luta com irmãos da mesma nação ou de nações diferentes, Deus se entristece, machuca o coração de Deus. Não foi esse o ideal de Deus quando ele criou os primeiros antepassados humanos. O desejo dele era que os primeiros antepassados humanos realmente aperfeiçoassem o amor verdadeiro que ele transmitiu ao criar os primeiros antepassados humanos, ao oferecer todas as coisas no universo para os primeiros antepassados humanos. Nós iremos ver no decorrer dessa palavra. O Chonelguk é o reino de Deus na terra. Ao longo da história humana, apareceram muitas religiões diferentes, mas com uma única finalidade: construir o reino de Deus na terra. Porque ainda não conseguiram? Porque, apesar de tantos anos, as religiões ainda não estabeleceram o reino de Deus na terra. Precisamos estudar por que a realização da nação de Deus ainda não aconteceu no Brasil. Hoje, nós precisamos entender bem o ideal do Chonelgu e como realizá-lo no Brasil. Então, irmãos e irmãs, essas palavras do reverendo Hun Tai Kim, elas foram transmitidas lá no ano de 2005, ou seja, 16 anos atrás. E ainda nos dias de hoje, nós não conseguimos oferecer a nação do Brasil para Deus. Ainda não realizamos o reino de Deus no Brasil, o reino dos céus aqui no Brasil. Porque as religiões pré-estabelecidas, elas não tiveram a capacidade de realmente realizar a vontade de Deus, de realizar o ideal de Deus, a vontade de Deus. Então nós realmente temos que compreender, estudar de que maneira que nós podemos oferecer a nação do Brasil para Deus, para que Deus realmente possa concretizar o seu ideal aqui no Brasil. Agora, o passo seguinte é a qualificação das pessoas como cidadãos do Chonelgu, da nação de Deus. Para realizar o ideal do Chonelgu, precisamos realizar o ideal do amor verdadeiro. Para isso, precisamos saber o que é o amor verdadeiro. No princípio divino, o amor é uma força emocional que dá alento ao coração. É a força emocional que o sujeito dá para o objeto. Este é o amor vertical. Por sua vez, quando estimulado pelo amor recebido do sujeito, o objeto devolve o amor horizontal, chamado no princípio de beleza. Só um minuto, irmãos e irmãs, o notebook está descarregando.
Eu imaginava que a bateria dele seria suficiente, mas tudo bem. Então, no princípio divino, fica bem claro o que é exatamente o amor. Assim, nós temos que compreender profundamente o princípio divino e colocar em prática esse amor centralizado em Deus. Como nós vimos, né, o amor, ele é uma força emocional que vem do sujeito para o objeto, né, verticalmente, e do objeto para o sujeito horizontalmente. Como nós vimos ali bem claro no princípio divino. Agora é muito simples para nós praticarmos, para nós realmente aperfeiçoarmos o amor verdadeiro, porque nós já temos o conceito, nós já temos a teoria. Agora nós temos que colocar em prática essa força emocional que nós recebemos de quem? De Deus, dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Colocarmos em prática horizontalmente, dentro de nossa família, dentro da sociedade, dentro da nação. É assim que nós vamos realmente conseguir aperfeiçoar o amor. Somente quando nós realmente recebemos o amor dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, através da oração, através do rondoquê, através das condições que nós fazemos, através das experiências espirituais que nós temos, recebemos esse amor e transmitimos para o nosso objeto, nos colocamos numa posição de sujeito e transmitimos para o nosso objeto, e o nosso objeto retorna, porque ele ficará feliz recebendo esse amor, que é um amor verdadeiro, que é um amor puro. Somente assim é que nós podemos aperfeiçoar o nosso amor. Então nós não podemos fugir dessa situação, né? Como constantemente nós falamos, né? Nós ouvimos ali nos sermões do seu Marcílio, não adianta eu ficar somente no meu cantinho parado, não visitar a minha figura central, porque tenho receio de falar com a minha figura central. Eu estou quietinho, tranquilo, não estou fazendo mal para ninguém. Não, irmãos e irmãs, se você está quietinho, tranquilo na sua casa, você não está desenvolvendo o amor verdadeiro, não está aperfeiçoando o amor verdadeiro. Mesmo que, mas senhor Anderson, tem a minha esposa, tem os meus filhos, não é suficiente, você vai estar somente elevando o seu amor no nível familiar. Dentro da sua família, você não está expandindo para a sociedade, para a nação e para o mundo. Tem que expandir, tem que sair ali da zona de conforto. Acaba se tornando a zona de conforto. Mesmo que tenha vários atritos entre esposa e esposa, pais e filhos, mas só está elevando esse amor dentro da zona de conforto, não está saindo para fora. Por isso que é importante um relacionamento muito próximo com as nossas figuras centrais, com os nossos abéis, para nós também nos colocarmos numa posição de objeto para com as nossas figuras centrais e realmente entender como aperfeiçoar, elevar ainda mais o nível do nosso amor, sair daquele nível familiar, certo? Na verdade, o mundo ideal do Cheonilguk é o mundo da perfeita harmonia entre o amor e beleza. Onde está o Cheonilguk que já começou? Porque nós já ouvimos constantemente que o Cheonilguk já começou. Será que está na Coreia? Porque nosso pai está na Coreia? Agora, né? Nossa mãe. Será que o Cheonilguk está na Coreia porque nossa mãe está na Coreia? Lógico, nosso pai está unido com nossa mãe. Nessa época, o nosso pai ainda estava vivo, né? Em 2005, nosso pai está com seu corpo físico na Coreia, mas o ideal do Cheonilguk está dentro de cada um de nós.
cada um de nós mantém um relacionamento com o Chonelgu. E como nós mantemos esse relacionamento com o Chonelgu, que são os verdadeiros pais? Os verdadeiros pais são a substancialização, vivem o Chonelgu 24 horas por dia. Quando nós atendemos e servimos os verdadeiros pais, é aí que nós podemos também viver o Chonelgu. Então, por isso que o Chonelgu está dentro de cada um de nós. A partir do momento que cada um de nós conhecemos o princípio divino, que cada um de nós recebemos a bênção, que cada um de nós, segunda geração, temos a linhagem dos verdadeiros pais, o Chonelgu está ali também. Só falta aperfeiçoar ele e expandir e colocar para fora. Então nós temos que ser essa representação dos verdadeiros pais em cada canto que nós estamos. Não é necessário nós termos que trazer, né, nossa mãe com 78 anos de idade lá da Coreia para o Brasil. Aí o Chonelgu está no Brasil, porque a verdadeira mãe está no Brasil. Cada um de nós temos que ser também essa representação substancial do Chonelgu, unido com a verdadeira mãe, com a filha unigênita, como ela tem enfatizado. O ideal do Chonelgu tem a ver com o ideal do amor verdadeiro na vivência diária. Uma das características essencial do amor vertical é o dar e esquecer. Isto porque o amor vem até nós verticalmente, de cima para baixo. Depois que você dar alguma coisa, deve esquecer que deu. Essa é a característica essencial do amor verdadeiro. Primeiro doa, depois esquece. É o mesmo sentimento, irmãos e irmãs, de uma mãe quando está alimentando o bebê, né? Mesmo depois, aí quando aquele bebê se torna um homem, se torna uma mulher, se torna um jovem, se torna uma jovem com 20 anos, 25 anos, a mãe, ela não vai cobrar, olha, durante muito tempo eu dei esse peito aqui para você, viu? Você me deve muito. Não, essa mãe, né, não vai cobrar. Uma mãe que realmente tem um amor verdadeiro, ela não vai cobrar isso do filho ou da filha. Isso é o amor verdadeiro, isso é o amor sacrificial que acorda durante a madrugada com o filho chorando com fome, ou até mesmo com o filho doente, acorda, fica lá com o filho, fica preocupado. Isso é o amor verdadeiro. Nós temos que realmente ter esse sentimento de dar, e esquecemos que Deus não dar com a esperança de que iremos receber algo em troca. Então nós temos que continuar sempre dando, que cada vez mais vai aumentar. Deus deu tudo ao homem como expressão do seu amor. Primeiro deu luz, água, ar e terra para o homem. A doação do amor de Deus é incondicional. Deus não pediu nada material em troca de seu amor. Deus nos deu tudo gratuitamente. Mas os homens maus passaram a cobrar pelos alimentos, pela água, pela terra e até mesmo pelo ar que respiramos. Em alguns lugares da Europa, cobra-se até pelo oxigênio, o ar que respiramos. Os elementos básicos da natureza são a luz, a água, a terra e o ar. Existe uma perfeita harmonia entre esses 4 elementos na natureza, os quais existem em contínuo
e harmonioso intercâmbio. Aí aparece a força do amor. A força do amor na criação é a origem de todas as forças para a existência, multiplicação e a ação. A força do amor é a essência do homem. Ou seja, irmãos e irmãs, sem essa força do amor que habita na perfeita harmonia em tudo aquilo que Deus criou, nós não poderíamos existir. Sem realmente termos esta relação com tudo aquilo que Deus criou, uma relação de harmonia, uma relação perfeita, é impossível nós realmente vivermos uma vida ideal centralizada no amor de Deus. Nós temos que ter esse sentimento e temos também a substancialização do amor incondicional de Deus. Talvez nós estejamos tão longe de realmente demonstrar esse amor incondicional de Deus, que mesmo quando nós machucamos o seu coração, mesmo quando nós o traímos, até mesmo Lúcifer, Satanás, Deus tem que amar. Deus não ama os seus pecados, mas o ser que ele criou, ele tem que amar, porque o seu amor é incondicional. Isso não quer dizer que nós temos que continuar cometendo erros, assim como Satanás comete, acusando Deus que ele tem um amor incondicional e ele tem que nos amar de qualquer jeito. Não, nós temos é que confortar o seu coração e não machucar ainda mais cometendo erros, cometendo atrocidades, pois nós somos conhecedores da palavra e temos que vivenciar essa palavra que nós conhecemos. Como a primeira característica do amor é dar e esquecer, para alguém se tornar um cidadão do Chonelgu, a nação de Deus, primeiramente aquele alguém deve estar centralizado no amor verdadeiro. Por isso, precisamos praticar a lei do dar e esquecer, a primeira lei do amor incondicional. Então nós, irmãos e irmãs, o primeiro passo para nós nos tornarmos um cidadão do Chonelgu, a nação de Deus, é centralizar a nossa vida no amor verdadeiro. Como desenvolver esse amor verdadeiro? Como praticar esse amor verdadeiro? A primeira lei do amor incondicional é a lei do dar e esquecer. Você oferece, você dá e esquece que deu. Só deseja dar mais e mais constantemente. A segunda característica do amor é a sua natureza pública. O amor visa sempre o público, nunca o privado. Todas as coisas que Deus criou com amor foram feitas para o bem de todos e não apenas para um indivíduo ou um grupo. Depois da queda, para nos tornarmos cidadãos do Chonelgu, precisamos primeiro entender e confessar nossos pecados. É necessário reconhecer que não somos cidadãos do reino dos céus, o reino do amor verdadeiro. Ainda não somos, mas estamos no processo da restauração. Entendimento, arrependimento, confissão e dedicação, que nos qualificará
como cidadãos do reino dos céus. Então, irmãos e irmãs, além da primeira característica do amor, ser aquele de dar e esquecer, e a segunda característica do amor é a de ter uma natureza pública, ou seja, viver em prol do próximo, nós temos que lembrar que nós ainda não somos esses cidadãos do reino dos céus, mas estamos aí no processo da restauração. Ou seja, nós estamos agora num processo de nos tornarmos famílias Chombô, de realmente nos tornarmos tesouros do céu, que é o que significa Chombô. Então nós já temos o entendimento, constantemente nós temos que ter arrependimento, sempre fazermos confissão para Deus, para a nossa figura central, e dedicação. Dedicação para dar o vinho para os casais, dedicação para fazer a libertação e bênção de antepassados, dedicação para fazer as condições, dedicação participando do sermão dominical. Nós temos que ter dedicação em todos os aspectos dentro da providência. Somente assim é que nós nos tornaremos qualificados como cidadãos do Chonelguk, famílias Chombô, que nossa mãe estabeleceu nesse período. Porém, substancialmente, apenas os nossos verdadeiros pais estão vivendo na era do Chonelguk, porque eles realizaram perfeitamente o ideal interno e externo do Chonelguk. Por isso, eles se tornaram o rei e a rainha da paz. Cada um de nós ainda não tem muito a ver com o ideal do Chonelguk. Talvez nós estejamos recebendo o mérito da idade. Temos que saber que estamos vivendo na era do recebimento do mérito da idade. Então nós estamos aí, irmãos e irmãs, num período crucial, num período decisivo, recebendo diretamente amor do reverendo Kim, né, através da educação na Escola do Messias Tribal Celestial, através dos seminários, dos 4 seminários seguidos que ele fez de 7 dias. Na verdade, se eu não me engano, foram 6 que ele fez, né? Ele fez 2 antes e aí fez mais 4 seguidos, 6 seminários de 7 dias, centralizado no princípio divino, para nós realmente conhecermos a essência do amor verdadeiro, como nós podemos aperfeiçoar o amor verdadeiro e estabelecer perfeitamente o ideal interno e externo, ou seja, o ideal no mundo espiritual e no mundo físico. Então nós estamos aí no momento de realmente recebermos a fortuna celeste. Só temos que nos dedicar. Por isso, cada um de nós, embora imperfeitamente, está dentro do ideal do Chonelguk. Embora que nós não sejamos ainda perfeitos, irmãos e irmãs, nós estamos aí nos preparando para nos tornarmos famílias Chombô, para estarmos dentro do ideal do Chonelguk, nos tornarmos cidadãos do Chonelguk. Por isso que é importantíssimo nós libertarmos, abençoarmos as 430 gerações. Eu não sabia dessa importância, irmãos e irmãs. Eu sou imensamente grato aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, pela minha esposa. Minha esposa é quem realmente mobilizou o mundo espiritual e me mobilizou fisicamente para nós alcançarmos essa vitória. Então, realmente tem que ter dentro do casal aquela pessoa que chacoalha, que mexe com você e fala, vamos fazer,
Vamos libertar, vamos abençoar. A gente tem que se tornar família Tchombô. Temos que virar família Tchombô. É isso que tem que haver. Esse desejo de se tornar família Tchombô. Não somente se estagnar como uma família abençoada, é uma posição melhor, mais importante do que os casais do mundo secular? É, mas nós sabemos que podemos chegar num nível mais alto, num nível melhor. Por que não chegar até lá? Por que não quebrar a barreira? Precisamos de disciplina para nos tornarmos verdadeiros cidadãos do Chonelgub. Naturalmente, precisamos praticar o dar e o esquecer, o servir aos outros todo o tempo. Esta é a primeira característica do amor. Então, irmãos e irmãs, precisamos de disciplina. Sem disciplina não se faz um campeão de Deus. Os grandes campeões, né, aí em todas as áreas, esporte, literatura, todas as outras áreas, os campeões, eles são disciplinados. Eles realmente investem, se sacrificam do seu tempo para realmente se tornar um campeão. Então nós também, para nos tornarmos campeões, cidadãos do Chonelgub, nós temos que ter disciplina em tudo aquilo que nós fazemos. Principalmente praticar o dar e o esquecer e o servir aos outros todo o tempo. A segunda característica do amor é a autonegação, o amor sacrificial. Por que precisamos praticar o amor sacrificial? Para aperfeiçoar o ideal do amor verdadeiro. Para realizar o ideal do amor, é preciso subjugar Satanás naturalmente. Isto não pode ser feito com dinheiro, fama ou conhecimento. Satanás dirá: eu tenho muito dinheiro, pois todo mundo material me foi dado. Logo, ele não precisa de seu dinheiro. Satanás também possui muita fama e muito conhecimento. Ele é um gênio do mal super inteligente. Portanto, não é com essas coisas que iremos subjugar Satanás. Nós somente o subjugaremos com uma arma que ele não possui. E essa arma é o amor verdadeiro, expresso através da nossa autonegação, do nosso amor sacrificial. Então, irmãos e irmãs, somente quando nós temos essa autonegação, quando nós realmente praticamos o amor sacrificial, é que nós podemos aperfeiçoar o ideal do amor verdadeiro. Aperfeiçoando o ideal do amor verdadeiro, subjugando Satanás naturalmente. Não adianta nós termos todo o dinheiro do mundo guardado, economizado, porque quando chegar no mundo espiritual, esse dinheiro não vai adiantar de nada, nós não vamos conseguir pagar lá para realmente entrar no reino dos céus. Por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade aqui, utilizar todo o dinheiro que nós temos para libertar, abençoar os nossos antepassados. Concluiu, aí temos que realmente focar em dar o vinho para os casais, pagar a parte dos casais, conscientizá-los do quão importante é nós realmente tirarmos essa indenização. Porque quando você está
Pagando não é só dando um dinheiro, você também está criando uma condição. Porque nós sabemos que quando recebemos a bênção, eliminamos o pecado original. Quando libertamos e abençoamos as 430 gerações, eliminamos o pecado hereditário. Quando nós abençoamos 430 casais, nós eliminamos o pecado coletivo. E aí só resta o pecado individual, que é não praticar as nossas naturezas decaídas. Ok, irmãos e irmãs? Então nós realmente temos que ter esse sentimento de subjugar através do amor sacrificial. As características da natureza decaída de Satanás são a inveja, o ciúme e a arrogância. Se você leva uma vida de sacrifício com privações materiais, rondoque e muita oração, você vencerá. Agindo assim, chegará a hora em que Satanás erguerá os braços, dizendo: eu não aguento, eu não consigo agir como você. Desse modo, Satanás será finalmente subjugado. Quando Deus pede sacrifícios a alguém a fim de estabelecer alguma condição providencial, não o faz porque é insensível, mas porque precisa ensinar o caminho correto. Então, se nós realmente, irmãos e irmãs, levarmos uma vida de sacrifício com privações materiais, fazermos um rondoqueio, muita oração, chegará um momento que Satanás ele não vai aguentar mais, ele vai se render. Ele vai dizer que não consegue agir como cada um de nós, cidadãos do Chonelgu, famílias Chombo. E aí, quando Deus nos pede para sacrificarmos, é uma condição providencial. Não é porque ele é insensível, mas porque ele precisa ensinar o caminho correto, precisa de disciplina para realmente cumprir com a sua vontade, cumprir com o seu ideal. Qual foi o fundamento para a ressurreição de Jesus na terra? A ressurreição na cruz ocorreu porque a ressurreição na cruz não ocorreu porque Jesus tinha muito dinheiro. Ele não tinha dinheiro nem poder político, mas tinha amor verdadeiro. Por isso, ele pôde ressuscitar. Não havia outro jeito. Sabendo disso, Jesus carregou a cruz com amor verdadeiro e perdoou seus inimigos. Assim, a cruz de Jesus simboliza o amor verdadeiro. Não foi com dinheiro, fama e conhecimento que o verdadeiro Pai conquistou o título de Rei da Paz. Foi por meio do alto sacrifício e da devoção total. Esse é o padrão original da vitória através do amor verdadeiro. Então, somente quando nós tivermos esse mesmo sentimento e determinação de Jesus e do verdadeiro Pai, irmãos e irmãs, de alto sacrifício e de devoção total, é que nós teremos realmente o padrão original da vitória. Realmente aperfeiçoaremos o amor verdadeiro. Somente assim, tendo autonegação, dar sem esperar em troca, sempre servir o próximo. Somente assim é que nós iremos aperfeiçoar o amor verdadeiro e realmente nos tornarmos cidadãos do Chonelgu, famílias Chombo. Ok, irmãos e irmãs? Então,
era até aqui que eu gostaria de transmitir a palavra de hoje. Agradeço imensamente. Vamos à oração para finalizarmos a parte da palavra. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Amado Jesus, agradecemos por essa palavra preciosa que o Senhor usou, me inspirou-me para transmitir, que realmente, Pai, nós viemos ter uma vida de sacrifício, uma vida de autonegação, uma vida de rondoquê, de oração, de condições centralizadas na providência, Pai, buscando ter disciplina para nos tornarmos cidadãos do Chonelgu, para nos tornarmos realmente famílias Chombo, tesouros do céu que são um orgulho para Ti, que são uma alegria para Ti, Pai. Perdoa-nos pelas nossas limitações, por ainda não estarmos centralizados 100% no Teu amor verdadeiro, mas estamos no caminho, Pai, buscando sempre realizar o Teu amor verdadeiro nesta terra. Lhe agradeço pela presença de cada um destes amados irmãos e irmãs no dia de hoje. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, em nome de minha esposa, Anderson Costa, Anastácia Macarenco, uma família abençoada, central, ádio. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Vamos dar uma calorada salva de palmas, meu irmão Anderson, agradecer pelo sermão dessa noite, foi muito inspirador. E vamos